Com as bênçãos de Deus, damos início à 82ª sessão extraordinária da 6ª legislatura. Solicito ao vereador Augusto Cântara fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e aproveitando da Declaração Universal dos Direitos Humanos e do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Salmo 78. Ó Deus, vieram as nações à tua herança, contaminaram o teu santo templo, torturaram Jerusalém como dispensa de guardar frutas. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 2º. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nessa declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza. Direito das crianças e dos adolescentes. Para artigo 93. As entidades que mantenham programas de abrigo poderão, em caráter excepcional e de urgência, abrigar crianças e adolescentes sem prévia determinação da autoridade competente. Solicito aos vereadores que registrem suas presenças. Dando início à ordem do dia, temos discussão única do projeto de lei 2/2015-L, que dispõe sobre a instituição do plano de desligamento voluntário na Câmara Municipal de Alumínio e outras providências. Solicito ao secretário vereador Geraldo Atleta fazer a leitura e seus pareceres. 2/2015-L dispõe sobre a instituição do plano de desligamento voluntário na Câmara Municipal e da outras providências. A Câmara Municipal de Alumínio aprova. Artigo 1º. Fica instituído o plano de desligamento voluntário dos empregados públicos da Câmara Municipal, com o objetivo de possibilitar melhor recolocação dos recursos humanos e auxiliar no equilíbrio das contas públicas. Parágrafo único. O PDV terá período de adesão de 30 dias na forma do regulamento a ser editado pela Presidência. Artigo 2º. Poderão aderir ao PDV os empregados da Câmara Municipal em empregos de provimento efetivo, exceto os que 1. Estejam em estágio probatório. 2. Tenham sido condenados por decisão judicial transitada em julgado, que importe na perda do emprego. 3. Estejam afastados do emprego para responder à sindicância ou procedimento disciplinar. 4. Estejam afastados em virtude de licença para tratamento de saúde ou em razão de acidente do trabalho. Parágrafo 1º. A administração, desde que fundada motivadamente no interesse público, poderá indeferir pedidos de adesão ao PDV, inclusive para evitar prejuízo relevante pela falta de empregados em determinada função ou emprego. Artigo 2º. O deferimento definitivo da inclusão no PDV de empregado público que esteja respondendo sem afastamento do emprego a procedimento administrativo ou procedimento penal dependerá da conclusão do processo no prazo máximo de 120 dias, a contar da data de encerramento do prazo de adesão, com decisão pelo não cabimento da pena de demissão, valendo para fins de adesão ao programa a data constante do seu pedido. Parágrafo 3º. Serão indeferidos os pedidos de desligamento em desacordo com o disposto neste artigo e seus parágrafos, não sendo admitido recurso em nível administrativo. Artigo 3º. O empregado público que aderir ao PDV deverá permanecer em exercício até a data de sua efetiva exoneração. Artigo 4º. Ao empregado que aderir ao PDV serão concedidos os seguintes incentivos financeiros. Inciso 1. Para empregado que contar na data de exoneração com até 14 anos, inclusive, de efetivo exercício no âmbito da administração pública do município de Alumínio, uma indenização de uma remuneração por ano de efetivo exercício. 2. Para o empregado que contar na data da exoneração com mais de 14 até 24 anos, inclusive, de efetivo exercício no âmbito da administração pública, uma indenização remunerada por ano de efetivo exercício até o 14º ano, acrescida de uma indenização equivalente a uma remuneração em meia por ano de efetivo exercício a partir do 15º até o 24º ano. 3. Para o empregado que contar na data de exoneração com mais de 24 anos de efetivo exercício no âmbito da administração pública do município de Alumínio, uma indenização de uma remuneração por ano efetivo exercício até o 14º ano, mais uma indenização equivalente a uma remuneração em meia por ano de efetivo exercício a partir do 15º até o 24º ano, acrescida de mais uma indenização equivalente a uma remuneração somada a 80% do seu valor por ano de efetivo exercício a partir do 25º ano. 4. Concessão de autorização para levantamento dos depósitos do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Parágrafo 1º. Na contagem do tempo de efetivo exercício para o cálculo de concessão dos incentivos financeiros,
considerar-se-á como ano integral a fração igual ou superior a 6 meses. Parágrafo 2º. Ainda integrará o cálculo do tempo efetivo exercício para os efeitos deste artigo o período em que o empregado tenha estado em disponibilidade. Parágrafo 3º. Em face do caráter de bilateralidade da rescisão contratual e voluntariedade do desligamento, por não caracterizar despedida pelo empregador sem justa causa, não se inclui nos incentivos de que trata esta lei a obrigatoriedade de depósito de importância igual a 40% do montante de todos os depósitos realizados na conta vinculada durante a vigência do contrato de trabalho atualizado monetariamente e acrescido dos respectivos juros, nos moldes disposto no artigo 1º do artigo 18 da Lei Federal 8.036, de 11 de maio de 1990. Artigo 5º. Considerar-se-á como remuneração para o cálculo dos incentivos financeiros concedidos no artigo 4º a soma do salário mensal básico relativo ao emprego, das vantagens permanentes e dos adicionais de caráter pessoal, devidos no mês em que se efetivar o desligamento, com exceção dos oriundos de: inciso 1, vencimento pelo exercício de função ou emprego em comissão; 2, diárias ou ajuda de custo de qualquer natureza; 3, salário família; 4, 13º salário; 5, auxílio à natalidade; 6, adicional indenização de férias; 7, adicional pela prestação de serviço extraordinário. Artigo 6º. O pagamento dos incentivos de que trata o artigo 4º desta lei deverá ser procedido dentro do exercício em que for reincidido o contrato de trabalho, em parcelas iguais e consecutivas, vencendo a primeira por ocasião da rescisão contratual. Artigo 7º. Não será devido também, em razão da natureza jurídica da adesão do programa instituído por a presente lei, o pagamento de aviso prévio, seja a que título for. Artigo 8º. No caso de novo ingresso no serviço público municipal, o tempo de serviço considerado para apuração do incentivo nos termos desta lei não poderá ser reutilizado para o mesmo fim ou gozo de qualquer benefício ou vantagem de idêntico fundamento. Artigo 9º. A presidência da Câmara regulamentará a execução do disposto nesta lei no prazo de 30 dias. Artigo 10. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotação orçamentária própria. Artigo 11. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala de Sessões, vereador Orlando Silva, 25 de março de 2015. Eduardo Bosco, presidente. Raimundo Azevedo Ferreira, vice-presidente. Geraldo Atleta de Oliveira Campos, primeiro secretário. Justificativa. Entendemos necessária a realização da abertura desse PDV para a melhoria das contas públicas, especialmente nesse exercício financeiro. Eduardo Bosco, presidente. Parecer sobre o projeto de lei 2015 do diretor financeiro. Através do presente projeto de lei, está sendo instituído o PDV, Plano de Desligamento Voluntário aos Empregados Públicos da Câmara Municipal de Alumínio. Trata de despesa que onerará a dotação: órgão Câmara Municipal, Unidade Financeira da Secretaria da Câmara, funcional programática 01.031.0001.2.0002, manutenção das atividades legislativas, categoria econômica 3.1.90.11.00, vencimentos e vantagens fixas pessoal civil. Referida a despesa, está sujeita a limites de gasto, conforme o artigo 19 do artigo 20, inciso 3, alineada à Lei Complementar 101/2000, a conhecida Lei da Responsabilidade Fiscal, e parágrafo 1º do artigo 29A da Constituição Federal. Os limites de gasto com folha de pagamento e despesa com pessoal serão obedecidos. Informamos também que existe dotação orçamentária e recurso financeiro para atender o projeto de lei número 2/2015-L. Finalizando, ressalvo não ser possível haver contratação para repor as saídas, uma vez que, além do PDV, seriam também gastos os salários até o fim do ano, caso em que, em vez de ganho, haveria perda. Era o que tínhamos de informar. Alumínio 30 de março, Roberto Mager, diretor financeiro. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Em análise ao projeto apresentado, quanto ao aspecto legal que nos cabe examinar, essa comissão opina pela normal tramitação. Quanto ao mérito, cabe sobre no plenário. É o parecer, salvo melhor juízo. Sala das Comissões 30 de março de 2015, Augusto Canto, membro, Beto, membro. Voto em separado ao parecer número 2/2015 da Comissão de Justiça e Redação.
Em análise ao projeto de lei, necessitamos diferenciar legalidade e interesse público. O projeto apresenta em si, sobre os seus aspectos formais, aparentemente, os requisitos de legalidade que fariam, numa análise superficial e imediata, o voto de normal tramitação. No entanto, a mim se faz necessário buscar entender o interesse público ao instituir o PDV, que me parece nascer a fim de atender não o interesse público. Por que afirmo que não atende o interesse público? Ora, segundo nos demonstra a diretoria administrativa de nossa casa, é necessária a adoção da contratação de serviço terceiro para suprir a mão de obra a ser exonerada mediante PDV, bem como é categórica ao reconhecer a diminuição do quadro de servidores e sua falta de reposição. Se o quadro é deficitário e a qualidade do serviço em si já comprometida, o interesse público só se justificaria se houvesse garantida a possibilidade da reposição da mão de obra, direta ou indiretamente. No caso em questão, por uma ordem lógica de raciocínio de forma indireta. Portanto, quando se faz nascer o projeto de lei para instituir o PDV, que segundo o parecer financeiro é capaz de suportar 3 adesões, já nasce com um freio quantitativo, sendo que nem todos os servidores poderão a ele aderir. Isso por capacidade orçamentária e financeira. O que nos chama a atenção é que a diretoria financeira afirma, sem sombra de dúvida, que não seria possível contratação para repor as despesas das eventuais saídas, uma vez que seriam ainda, além do PDV, pagos os salários de novos contratados, até o final do ano, afirmando que o resultado da instituição do presente projeto seria de perda, logo não havendo sentido. Quando a diretoria jurídica afirma que o conceito de interesse público está contido na medida em que se estabelece o atendimento do princípio da legalidade administrativa, se mantidos os equilíbrios fiscal e de pessoal, pressupomos, por certo, que não há possibilidade de reposição de pessoal e a perda a que se refere o parecer da diretoria financeira não se tenham sido levados em conta. Não levemos em conta que, segundo a presidência da Câmara, não dispomos de condições orçamentárias para a compra de cesta básica aos servidores, troca de PABX, escala de motorista, dentre muitas outras pequenas atividades. Com isso, podemos partir incisivamente ao projeto de lei, analisando-o em confronto a tudo o que aqui já pontuamos parece-nos piada de mau gosto. Vejamos, artigo 1º. Fica instituído o plano de desligamento voluntário aos empregados públicos da Câmara Municipal, com o objetivo de possibilitar melhor recolocação dos recursos humanos e auxiliar no equilíbrio das contas públicas. O objetivo do presente projeto nasce morto. O dito espírito da lei, ou seja, aquilo que ela se serve, não possui qualquer valia, uma vez que o dito objetivo é uma melhor recolocação dos recursos humanos e auxílio no equilíbrio das contas públicas. Vou aqui transcrever o segundo parágrafo do econômico parecer financeiro de nosso também eficaz e econômico diretor financeiro. Quanto à quantidade, temos recurso orçamentário e financeiro para uns 3 PDVs. Contudo, não seria possível haver contratação para repor essas saídas, uma vez que além do PDV seriam pagos também os salários até o fim do ano, caso em que, em vez de ganho, haveria perda, portanto, sem sentido. Seguindo em leitura ao projeto ora atacado, quando li o parágrafo 1º do artigo 2º, francamente tive agonia ao imaginar a aprovação de tal projeto. Percebam, parágrafo 1º. A administração, desde que fundada, motivadamente no interesse público, poderá indeferir pedidos de adesão ao PDV, inclusive para evitar prejuízo relevante pela falta de empregados em determinada função ou emprego. A administração fundada motivadamente no interesse público poderá indeferir pedidos de adesão ao PDV para evitar falta de empregos em determinada função. Imagino que a presidência de nossa casa deva ter amplamente consultado suas diretorias. Porquanto afirmo isso, a diretoria administrativa afirma que ao longo de 10 anos tivemos diminuição do quadro de servidores sem reposição destes, cuja qualidade do serviço encontra-se comprometida. Em contrassenso, apresenta que a saída de 1 ou 2 servidores não afetaria a qualidade do serviço, optando ainda pela contratação de serviços terceiros para melhor atendimento. O parecer financeiro é categórico, pode exonerar mediante PDV, mas não pode recolocar mão de obra. Então, por favor, como seria possível evitar falta de empregados? Por fim, não se querendo ensinar o vigário o Padre Nosso, por certo, alguns necessitam
ser ensinados, ou melhor, algum é ilógica a instituição do PDV em favor de um quadro reconhecidamente deficitário, sem que haja por parte da administração garantia de reposição de mão de obra, o que para esse ano não se pode ser executado face ao parecer financeiro. Com isso, confortavelmente entendo que não serão preenchidos os requisitos de interesse público, e com isso, opino individualmente, ofertando esse voto em separado pela não tramitação do projeto de lei. Alumínio, 30 de março de 2015, Eduardo Jesus de Melo, presidente. Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças. Em análise ao projeto apresentado quanto ao aspecto financeiro que nos cabe examinar, essa comissão opina pela normal tramitação. Quanto a mérito, cabe sobrando no plenário. É o parecer, salvo melhor juízo, sala das comissões 30 de março de 2015, Raimundo Azevedo, presidente, e Augusto Canto, membro. Voto em separado ao parecer 13 de 2015. Através do projeto de lei número 2/2015-L, de 25 de março de 2015, pretende-se instituir o plano de desligamento voluntário aos empregados públicos da Câmara Municipal. Segundo o parecer do diretor financeiro dessa Casa de Leis, não será possível contratação para repor a saída do funcionário, uma vez que, além do PDV, seriam também pagos os salários até o fim do ano, caso que, em vez de ganho, haveria perda. Assim, acompanhando o parecer técnico do diretor financeiro dessa Casa de Leis, entendo temerária a aprovação do projeto, pois, além de deixar a prestação de serviço prejudicada, não se poderá substituir a mão de obra, não havendo, portanto, interesse público que justifique tal medida. Quanto ao mérito do cabo soberano no plenário, ao parecer salvo o melhor juízo, sala das sessões 30 de março de 2015, doutora Ana Paula Neto Marquete, membro. Coloca em discussão Peço o projeto. para discutir, Pois senhor não, presidente. 15 minutos com a Eu parte. só gostaria, antes de pegar o meu voto em separado, para eu fazer uso dele aqui enquanto eu faço a discussão. Por favor. Aprendi já de pequeno, aliás, aprendi não, eu ouvia dizer, e tem lições que a gente acaba não tomando para a gente. Não sei se isso é bom ou ruim. A avó falava, quem fala muito dá bom dia a cavalo, né? Isso é um ditado que eu sempre ouvi. E eu falo muito, então devo dar muito bons dias, né, aos cavalos. Eu tenho a impressão, gostaria que fosse só a impressão, que o debate e tudo isso que vai se passar antes desse projeto é uma luta em glória, se é que se pode considerar lutas em glórias. Por quê? Porque amanhã já vai estar aqui dentro da Câmara Municipal que eu não sou contra o PDV, eu sou contra o funcionário que vai ter o direito do PDV, e já explico o porquê. O funcionário, eu digo. É válido o PDV, às vezes, para tirar da administração pública algumas pessoas que já estão enjoadas do serviço público, que se acomodam dentro do serviço público, muitas vezes por leniência daqueles que comandam o poder público, mas é uma praxe usual, absurda, mas usual. Então, às vezes, para mandar algumas pessoas embora, para fazer recolocação de mão de obra, faça esse projeto de PDV. Então, aqui na Câmara, se eu falar assim que eu sou totalmente contra a abertura de PDV, eu não sou. Sou contra o momento que ele é aberto. Nós vamos votar depois aqui um projeto que se tenta aumentar o prazo até o final do ano, instituir o prazo até o final do ano, para pagar ao servidor público o valor de R$ 133,00, referente ao valor de cesta básica, porque não poderia licitar a cesta básica para dar para o servidor, porque a cesta seria 200 e poucos reais, e esse valor de R$ 133,00 está mais adequado à realidade orçamentária da Câmara. Fato que nós buscamos aí informações, e obviamente não pode conceder a cesta básica se não gastar ou se investir dinheiro de forma não adequada. De outros modos, tem como conceder o valor de cesta básica, que é a razão de eu ter feito uma emenda. Os nossos servidores, como são os servidores da Prefeitura, têm direito a receber uma cesta básica e pode sim, é possível, dentro do ponto de vista orçamentário da Câmara, fazer isso. Nessa questão do PDV, quando eu falei que no meu parecer, duas coisas que me parecem uma piada de mau gosto, é o seguinte: a diretoria financeira da Câmara ela é categórica. Eu tenho condições de pagar 3 PDVs, que são 3 PDVs esperados, digamos assim, que seria na limpeza do seu Gregório, que se aposentou recentemente, da Vivian, caso ela queira ou possa
aderir, porque o que nos consta já estaria nascendo esse projeto para atender uma única pessoa, que é aí que eu quero tentar entender o que seria o interesse público do projeto, e a recepção da Raquel, caso ela queira também, que esse plano de emissão, como foi dito em parecer, é bilateral, tem que ter as duas vontades. Então, suportaria 3 PDVs. Só que daí você vai fazer a leitura do projeto, que nós colocamos aqui. O artigo 1º fala: fica instituído o plano de desligamento voluntário, PDV, para os funcionários públicos da Câmara Municipal, com o objetivo de possibilitar melhor recolocação dos recursos humanos e auxiliar no equilíbrio das contas. Se for pensar do ponto de vista de equilibrar as contas, vamos imaginar o seguinte: a Câmara do município de Alumínio tem 5 funcionários de limpeza. E nós precisamos de 2 funcionários de limpeza. Nada mais justo que você reequilibrar as contas abrindo o PDV para 3. Porque você não vai ter que fazer a recolocação da mão de obra. Quem atua na Câmara como vereador, todos nós aqui, e eu já presidi os trabalhos da Câmara 3 vezes, 2 no mandato passado e uma nesse mandato, tive felicidade também de ser o presidente da Câmara, sabe que 2 funcionários já é pouco para o trabalho de toda a Câmara do município de Alumínio. Então vão mandar 2 embora, ou 1. Pressuposto o quê? Que você tem que fazer a recolocação do servidor público naquela atividade. Então manda-se o funcionário embora, recolhe-se outro. Parecer financeiro da Câmara é categórico. Eu posso mandar 3 embora, não tem condição de recontratar o funcionário. Vamos lembrar que um funcionário que ganha R$1.000, que não é o caso da Câmara, o piso dele, e trabalha 14 anos na Câmara, vai receber um prêmio com dinheiro público, porque isso é um prêmio, de R$14.000. 14 vezes 3 funcionários, se 3 aderirem, a gente não sabe para quem nasceu o projeto, nós estamos falando de uma demanda de quase R$45.000, em meio a uma crise. No final do ano, eu como presidente, para ajustar esse ano de orçamento, tive que mandar 9 assessores embora. Então, eu acho que o momento de se discutir o PDV não é agora. No entanto, imaginemos que os demais vereadores aqui concordem com a instituição do PDV, que esse PDV seja aprovado, que com dinheiro público do município se faça isso, se pague esse prêmio, porque eu entendo como prêmio essa questão do PDV, é uma visão que eu tenho. Aí eu fiz uma emenda ao projeto, que depois vai entrar, no momento da emenda eu discuto ela, que é de se vincular a autorização desse plano, desse PDV, a recolocação da mão de obra. Recentemente aqui, a vereadora subiu à tribuna solicitando a limpeza e foi contratado terceiros a fazer serviço em final de semana para colocar isso aqui em condição de receber a população que aqui passa. São várias pessoas que passam por dia. Então, aí você vai para o parágrafo 1º do artigo 2º dessa lei, que na minha opinião nasce para atender interesse individual e não interesse público. O parágrafo 1º é mais categórico ainda. A administração, desde que fundada motivadamente no interesse público, não tem motivação, poderá indeferir pedidos de adesão ao PDV, inclusive para evitar prejuízo relevante pela falta de empregados em determinada função ou emprego. Então, deixa eu entender, nós estamos fazendo uma lei já para indeferir. Porque se tiver crivo técnico na hora de aceitar que os funcionários de vigilância, de recepção, copa e limpeza venham a aderir ao PDV, se tiver crivo técnico, nós não vamos poder aceitar. Então, para que se destina isso? Para que se destina o PDV? Qual o interesse público que existe nessa matéria? Me perdoem, mas não tem interesse público nesse momento. Eu fui, na recepção da Câmara, abordado pelo seu Gregório, servidor que a gente respeita enquanto servidor, e expliquei para ele, porque eu já sei como funcionam as coisas aqui. Seu Gregório, eu quero que o senhor entenda o seguinte, eu não tenho nada contra a maneira de se desligar.
de desligamento do senhor, que inclusive aposentou. É aposentado. Absolutamente nada, mas não é o momento de se fazer o PDV. O orçamento do município, a gente vai discutir um projeto posterior, de autoria do presidente da Câmara, a gente fala mesa, mas a gente sabe que é de autoria do presidente, a maior parte dos projetos aqui tem essa nomenclatura de autoria da mesa, que a gente vai tentar revalidar por vigência de 1 ano, de uma concessão de R$ 133, enquanto nós deveríamos conceder a cesta básica, com todos os itens. O valor de cesta básica, que não se pretende dar em 6 meses, é inferior ao do que vai ser pago no PDV. Uma coisa está extremamente linkada à outra. A gente fala que não é de bom grado aqui ensinar o Padre Nosso ao vigário, mas tem hora que não dá. A gente chega num limite de situações. E lembrando, 3 funcionários que venham aderir isso, passa da demanda de R$ 45 mil. A mão de obra ser utilizada de forma adequada por parte do seu Gregório, por parte da Vivian, é extremamente importante para a Câmara do Município de Alumínio. Extremamente importante. Se a única recepcionista que nós temos aqui desejar aderir a isso, quem que vai recepcionar as pessoas que aqui chegam? Eu acho que é fora de tempo. Eu acho que essa discussão tem que ser feita em momentos que a Câmara tenha um orçamento melhor, sabe? É indiferente de quem vai ser o presidente no ano que vem, se entender isso, com uma capacidade orçamentária melhor, pode ser feito. Eu não discordo do parecer administrativo que fala da terceirização, porque não é atividade fim, a limpeza, a copa, a recepção. Eu acho que seria, sim, uma boa medida a ser adequada, mas eu acho que nem falei assim, eu não posso vir aqui ser hipócrita e falar assim, eu sou totalmente contra a instituição do PDV. O que eu falo é que, nesse momento, não há interesse público. O interesse é particular. Então, quando a gente for aprovar isso, é saber que vai ter que repor a mão de obra. Vai mandar dois funcionários ou um funcionário embora da limpeza, terá de repor a mão de obra. E não tem dinheiro. Isso não sou eu que estou falando, é o parecer financeiro. É a pessoa responsável. No parecer que fez para mim, eu falo aqui, que foi econômico nas palavras do Mager, como é econômico em todas as suas funções, é uma pessoa extremamente crível aqui na Câmara. Enquanto presidente que fui, eu posso falar isso. Então eu penso aí que os vereadores poderiam refletir, e mais que isso, nesse momento de crise orçamentária, nesse momento que se cobra tanto aí de quem legisla, né, tanto em esfera municipal, estadual, nacional, instituir um PDV, nessa crise que tem, beneficiando, criando um prêmio, porque o dinheiro que tem aqui é público o dinheiro, a gente tem que lembrar isso. E a gente pode aí acabar levando mal entendido. E lembrando principalmente, a lei nasce, eu quero saber como depois de aprovada a lei, se vai aplicar o parágrafo 1º do artigo 2º. Porque aqui fala que poderá indeferir, né? A palavra é poderá, não é deverá indeferir. Mas poderá, mas deveria ser deverá aqui. Deveria ter. Porque, olha o que fala, relevante falta de empregados. A gente tem 2 na limpeza, 1 na recepção. 2 na limpeza e 1 na recepção. E não vai ter dinheiro para ele. Nesse sentido, é que eu peço aos vereadores que se acompanharem o meu entendimento, rejeitem o projeto. São só essas minhas considerações. Peço para discutir? Pois não, 15 minutos com a parte. Só complementando a fala do vereador Eduardo da delegacia, eu acredito que esse PDV é realmente para atender o interesse de um único funcionário, porque os outros funcionários já foi dito a eles que, se pedirem, será negado. Então, a gente entende que realmente não há razão de se fazer um PDV nessa altura do campeonato, vendo a situação da Câmara e com o próprio parecer financeiro dizendo que não é possível, que terá mais perdas do que ganho. Então, só para complementar aí as falas do vereador da delegacia, são essas as minhas considerações. Continue a discussão, o projeto 2/2015-L. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação.
Projeto de lei aprovado por 5 votos a 3. Solicito ao secretário que faça a leitura da emenda. Emenda número 1/2015, de autoria do Edil Eduardo da Delegacia, ao projeto de lei número 2/2015, que dispõe sobre a instituição do plano de desligamento voluntário na Câmara Municipal de Alumínio. Senhor presidente, senhores vereadores, insere o parágrafo 4º ao projeto de lei número 2/2015-L, que passa a figurar com a seguinte redação. Artigo 2º, parágrafo 4º. O desligamento do servidor que aderir ao plano de desligamento voluntário fica vinculado à substituição direta ou indireta em contratação não inferior a 1 ano da prestação de serviços na área da limpeza, recepção, copa ou vigilância, ou da contratação de outro servidor, e ocorrerá 10 dias após tal substituição. Sala Sessões, vereador da Silva, 30 de março de 2015, Eduardo da Delegacia, vereador. Justificativa. O parágrafo 1º do artigo 2º da presente lei afirma que a administração deverá evitar prejuízo relevante pela falta de empregados em determinada função ou emprego. Todos reconhecem que nas áreas de limpeza, copa, recepção e vigilância, o quadro é extremamente deficitário, o que implica, obviamente, necessidade absoluta de reposição do serviço de forma imediata. Muito embora não haja sentido em promover o PDV em favor do servidor recolocar o mesmo tipo de mão de obra, a não ser que seja para ocorrer de forma terceirizada, imaginamos que a inserção de tal emenda para garantir a continuidade do serviço. Eduardo da Delegacia, vereador. Coloco em discussão a emenda 1. Para discutir isso. Pois não. 15 minutos com a Queria ir nesse ponto que os vereadores aí tivessem a consideração, talvez, de votar favorável a essa emenda, para que quando o servidor que vem aderir ao PDV seja dispensado, que antes dele ser dispensado, que seja reposta a mão de obra, porque senão vai ficar impossível alguns trabalhos dentro da Câmara do município de Alumínio. A gente tem que lembrar que se, por exemplo, 2 aderirem ao PDV da limpeza, por exemplo, eu queria saber quem, por exemplo, diariamente vai fazer a limpeza dos banheiros da Câmara, quem que vai fazer a limpeza dos banheiros do gabinete. Por certo, não há de ser o presidente da Câmara. Então, é necessário que haja, por parte nossa aqui, uma responsabilidade no sentido de garantir que tenha a mão de obra do servidor, de forma terceira ou de forma direta, mas que haja isso. Então, uma vez aprovado, a pessoa vai ter direito de se desligar ao PDV e, por força dessa emenda, vai ter essa substituição de mão de obra garantida, porque garantia nenhuma outra há que nesse sentido. E aproveitando já dessa palavra aqui, pedir também ao presidente que permita a demais funcionários que venham aderir a esse plano, caso deseje, que não haja de forma arbitrária para com demais servidores. São as considerações. Coloca em discussão, continue a discussão a emenda 1/2015. Em discussão. Peço para discutir. Pois não, vereadora. A minha discussão no mesmo sentido, já que vai se aprovar para um funcionário, deve se estender aos outros, pelo menos aos outros 2. São essas minhas considerações. Obrigada. Continue a discussão a emenda 1 ao projeto 2/2015. Não, vereador, querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Solicito que faça a votação nominal. Raimundo Azevedo. Geraldo Atleta, rejeito. Augusto Canto. Renatinho. Rejeito. Doutora Ana Paula. Aprovo. Beto. Eduardo da Delegacia. Alexandre Amaral. Emenda 1 ao projeto 2/2015, rejeitado por 5 votos a 3. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de resolução 1/2015, que dispõe sobre a conversão e concessão em pecúnia do valor das cestas básicas, que especifique e dá outras providências. Projeto de resolução número 1/2015 dispõe sobre a conversão e concessão em pecúnia do valor das cestas básicas, que especifique e dá outras providências. A Câmara Municipal de Alumínio resolve, artigo 1º,
Converter e conceder em pecúnia o valor das cestas básicas de que trata a resolução número 11/93, de 18 de março de 93, do exercício de 2015 para os servidores da Câmara Municipal. Parágrafo único. O quanto do valor pecuniário de cada cesta corresponderá a R$ 133,78. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução dessa resolução correrão à conta de dotações próprias orçamentárias. Artigo 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2015. Sala de Sessões, vereador Orlando Silva, 9 de março de 2015. Eduardo Delegacia, presidente. Raimundo Azevedo, vice-presidente. Geraldo Atleta de Oliveira Campos, primeiro secretário. Justificativa. O valor da dotação reservada para a aquisição de cesta básica é insuficiente para cobrir as despesas em razão da inflação no período, atingindo um custo elevado para o combalido orçamento da Câmara nesse exercício. Portanto, até que nosso orçamento volte a crescer, será convertido e concedido em pecúnia o valor da cesta básica a todos os funcionários da Câmara. Eduardo Gomes de Paula, presidente. Coloca em discussão o projeto 1/2015 que dispõe. Projeto de resolução. Peço para discutir isso, presidente. 15 minutos com a parte. Foi rápido a leitura, não deu nem tempo de eu fazer a conta aqui, ou para fazer conta de cabeça, sou horrível. R$ 133 para 233 é 100, vezes 26 cestas, estimado aproximadamente, a gente está falando de R$ 2.600 por mês. Vamos partir do pressuposto que se inicia uma licitação nesse mês, vamos conseguir conceder essa cesta básica para o funcionário em junho, com sorte, ou julho. Vamos fazer a conta de 2.600 vezes 6. R$ 15.600. Valor de um PDV. Então, para abrir o plano, tem orçamento. A justificativa do projeto de lei que eu estou discutindo, eu gostaria de pegar o projeto só para fazer a leitura da justificativa, se fosse possível, por favor. Justificativa. O valor da dotação reservada para aquisição de cestas básicas é insuficiente. Dá para fazer troca, né? Aumentar, diminuir a dotação, isso todo mundo sabe. Para cobrir despesas em razão da inflação do período, atingindo um custo elevado para o combalido orçamento da Câmara nesse exercício. Portanto, até que o nosso orçamento volte a crescer, será convertido e concedido em pecúnia o valor de cesta básica a todos os funcionários dessa casa. Então, a perda que a gente atribui ao funcionário que aqui vai permanecer trabalhando dentro desse orçamento é de mais ou menos R$ 100 por mês. Com 133 não compra todos os itens. Não compra todos os itens. E na contramão da direção, a gente viu aprovar anteriormente a esse projeto, um projeto que tem condição orçamentária de suportar 3 PDVs. 3 planos. Obviamente, partindo do pressuposto que venham aderir a esse PDV funcionários que não estão num padrão maior salarial. Porque se chegar um ou outro funcionário com um padrão maior, certamente, às vezes suporta um ou nenhum é capaz de suportar. Então, esse projeto aqui, a gente espera, aí por parte dos vereadores, que a gente consiga, obviamente, eu estou falando tudo isso, daí eu vou pedir a aprovação do projeto. Parece estranho, mas o projeto ser aprovado e depois uma emenda permitindo que isso seja feito até junho, para se ter tempo de fazer uma licitação e voltar a dar uma cesta básica decente para cada um dos servidores que aqui atuam. Importante lembrar que vereador não tem direito de cesta básica, nunca recebeu, senão daqui a pouco vão falar, Eduardo lá está brigando para ganhar uma cesta básica. Não, a gente não tem direito, é só o servidor público, concursado, comissionado, como na prefeitura, são servidores que recebem a cesta, o prefeito e o vice-prefeito não recebem cesta. Não sei no caso de quando é vice-prefeito e secretário, se recebe ou não recebe, aí é outra história. Mas aqui, então, seria a aprovação desse projeto e depois, quando entrar a emenda, estender a vigência da lei apenas até junho, fazer uma licitação, porque, por favor, vamos ajudar aí os funcionários que estão na Câmara. É uma perda que talvez seja pequena, fala assim, nossa, só R$100. Mas para quem trabalha é grande, porque com 133 ele não compra todos os itens que compõem a cesta básica, ou que compunham, porque era uma cesta boa. Então a gente espera que nesse sentido aí, se teve dinheiro para fazer isso, né, que faça, porque, puxa vida, daqui a pouco a gente vai ver florescer aqui dentro da Câmara, reajuste salarial que os funcionários têm direito, e o reajuste vai buscar atingir vereador.
Aí tem direito para reajustar salário do servidor, que é justo, e do vereador, num momento como esse? Eu não sei, acho que são coisas que a gente tem que pensar. É muito pouco o valor. Nós estamos falando em 6 meses de cesta básica com o processo de licitação. Ano que vem, a realidade orçamentária da Câmara é outra. Ano que vem era o momento de se discutir todas essas questões. A gente está adiantando um pouco. E com isso está penalizando quem? Está penalizando muitos funcionários em detrimento de um projeto particular de atendimento de benefício a um. Porque se institui um PDV, que foi aprovado aqui, para atender um funcionário, e daí vai agredir todos os demais, mantendo esse 133, enquanto pode conceder uma cesta básica de R$ 233, que seria o adequado. Então, obviamente, eu estou discutindo isso, parece, vamos pedir a rejeição do projeto. Não, projeto aprovado, só que na hora da emenda, ter o cuidado, se fosse possível, de aprovar a emenda também, para que seja concedido cesta básica aos servidores. Peço para discutir, presidente. Pois não, vereador. 15 minutos com a parte. Às vezes, a posição em que nós estamos, a gente sabe que nós temos que escutar, mas falar até papagaio fala, e nós estamos aqui para escutar, e escutamos mesmo. É muito fácil hoje apontar o dedo, é muito fácil hoje querer mostrar algumas coisas que não é realidade, que nós sabemos que não é realidade. Falar aqui que vai se pagar R$14 mil para um funcionário sair, tudo bem, é verdade. Mas por que não fala que desses 14 que vai pagar, vai se sobrar até o final do ano mais 7 por esse funcionário que vai sair? Porque é óbvio que a gente vai falar aqui somente o que nós queremos escutar, né? Bom dia, cavalo, boa tarde, boa noite, eu parei de dar faz algum tempo já. Agora, se falar em ajudar o funcionário, é demagogia. Quando se foi nessa Casa de Leis aqui, presidente, na época em que tinha mais de 3.900.000, se deu um monte de salário alto para funcionários aí de cargos em comissão, e os funcionários até hoje estão aí sem reposição salarial, só com a reposição de 2, 3, 7%. Então, assim, é muito fácil a gente vir aqui apontar, né, querer enfiar a faca. Mas por que o ano passado, que o orçamento da Câmara era melhor do que esse ano, não se foi feito a licitação para a cesta básica? Foi se dado em pecúnia da mesma forma e no mesmo valor, né? Para mim, tudo bem, mas para você não. Nossa, o ano passado teve um orçamento bem melhor e não foi se dado. Por quê? Isso que eu queria entender. Hoje é muito fácil apontar, querer atingir a ferida. Mas por que não se faz na época em que está na administração, na época em que se está na presidência? Porque eu jamais quis aqui apontar erros, ou deixar de apontar de cada presidente que estava aqui, até porque eu respeito o trabalho, a decisão de cada um. Agora, o que eu não posso admitir aqui é que eu vá ficar com o funcionário até o final do ano por birra do funcionário e tendo que pagar a limpeza da Câmara em final de semana, como foi pago em administrações e presidências passadas, da mesma forma que é feita. Ou até mais vezes, porque esse ano não tem condições, está se fazendo menos vezes. Agora, a economia do funcionário é, sim, de R$7 mil até o final do ano. Isso eu não vejo falar. E todo mundo sabe que vai ter uma economia. Só que eu não vou ficar segurando no momento oportuno. Eu não vou... A discussão é da cesta básica, salvo engano. Vereador, peço que o mesmo falou com relação à questão da folha de pagamento. Aqui é difícil de se imaginar. Questão de ordem. Tá, vamos falar sobre a cesta básica. Por que não foi se dado? Pois não, vereador. Só para se ater ao tema da discussão, tá, mas nós estamos discutindo o projeto. Eu quero que o senhor entenda que, se ele estiver discutindo o mesmo tema, que ele achar que é o mesmo tema da discussão da sexta, está correto. Nós estamos numa discussão aqui, que nós estamos falando com relação à economia para se pagar o valor da cesta básica que eles querem de R$200 e poucos, de se fazer uma licitação. E essa economia vem da folha de pagamento. Eu tenho que se falar aqui da folha de pagamento para chegar no valor da cesta básica, porque não tem como. O próprio vereador falou com relação à folha de pagamento para se falar da cesta. Então, é essa a minha justificativa. Eu acho que nós,
apontar, querer justificar o que o outro está fazendo é fácil. O difícil é fazer quando se tem a oportunidade e até mesmo a questão de orçamentária. São só as minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. Continue a discussão do projeto de resolução. Peço para discutir. Pois não, vereador. Quero dizer que voto com muita vontade esse projeto. Não é o primeiro ajuste econômico votado nessa casa, e certamente não será o último. Até por uma questão de coerência, nós aprovamos todos os outros que por aqui passaram, pelo menos daquelas que nos vêm à lembrança nesse momento, de diversas presidências, porque entendíamos que era necessário, precisava fazer um ajuste financeiro para conseguir suprir os gastos ali dentro do orçamento vigente. Então, dizer que votamos muito tranquilo nesse sentido. São essas as considerações. Discussão, projeto de resolução 2015. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Projeto de resolução 1/2015 aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário que faça a leitura da emenda 1 ao projeto de lei, ao projeto de resolução 1/2015. Emenda número 1/2015, autoria do vereador Eduardo da Delegacia. Altera a redação do artigo 3º da presente lei, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2015, vigorando seus efeitos até 5 de junho de 2015. Sala de sessões, vereador Orlando Silva, 30 de março de 2015, Eduardo da Delegacia, vereador. Justificativa. Não há que se sustentar como justificativa para o não estabelecimento das cestas básicas em favor dos servidores o orçamento municipal, mesmo porque, pelo que temos visto, inclusive com a edição da Lei 02/2015-L, que possuímos sim condições de conceder cesta básica, cujos itens, inclusive, são maiores que o valor estabelecido em pecúnia, face ao aumento dos preços dos principais itens da cesta básica. Certo de que a concessão do benefício com entrega de cesta básica com manutenção dos produtos serão ganho aos servidores, é que propõe a alteração do artigo 3º da presente, permitindo assim tempo de sobra para a realização do certame licitatório. Eduardo da Delegacia, vereador. Coloque em discussão a emenda 1 ao projeto de resolução. Peço para discutir. 15 minutos com a parte. Vou partir do pressuposto que de 2 pesos, 2 medidas aqui, né? Vossa Excelência, enquanto presidente, quando qualquer um dos parlamentares se desviar do tema proposto à discussão, tem por obrigação, por incumbência, advertir, colher a palavra e colocar cada um dos parlamentares nessa linha de coerência no debate do tema. Uma das funções de presidente. Então, como Vossa Excelência falou, então vou discutir. Enquanto presidente, como a senhora falou de mim aqui, em favor do servidor público que está instituído, fui eu que instituí o Vale Alimentação, benefício que Vossa Excelência esqueceu de citar, todos sofreram. Vossa Excelência, por favor, se atenha ao... Você vê? A emenda, eu falo por ensinar favor. o Padre Nosso ao Vigário e hoje eu consegui ensinar o Padre Nosso ao Vigário. Então, vou me ater ao tema. Diz que ia citar um ditado, mas pode ser ofensivo, então não vou citar. Mas todas as pessoas têm capacidade de evolução e de aprendizado. Vossa Excelência demonstrou, conseguiu aprender alguma coisa hoje aqui. Então, essa emenda, ela tem um objetivo só, fazer com que a lei vigore de 1º de janeiro até junho, no valor de R$ 133. O diretor financeiro dessa casa afirmou que tem condições de se fazer por 6 meses o pagamento de cestas básicas de julho até dezembro. No ano passado, quando o mesmo não foi feito da cesta básica, que é o tema, não foi feito no passado enquanto era presidente, foi porque naquela época o diretor financeiro falou que não suportaria para este ano essa questão. Do meio do ano até o final, refeitas as contas, ele consegue fazer o pagamento de cesta básica. Então, abriu-se o processo licitatório através da administração, o PC, que é o mesmo que faz para Vossa Excelência, e o parecer jurídico veio contrário, travou-se a licitação. Por isso não saiu. Eu não vou fazer uma licitação sem ordem técnica financeira. E agora, o financeiro, se Vossa Excelência o consultar, tiver tempo,
de consultar, vai lhe dizer que é possível pagar a cesta básica. Então, eu acredito que todos os vereadores que estão aqui têm condição de aprovar essa emenda, porque suporta-se o pagamento de cesta básica. Então, é só para explicar, lembrando que das 3 vezes também que fui presidente, 2 contas já foram aprovadas, senhor presidente. Uma não foi julgada ainda. São só essas minhas considerações. Continua a discussão a emenda 1 ao projeto de lei, projeto de resolução 1/2015. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Eu rejeito a emenda. A emenda 01 foi rejeitada por 5 votos a 4. Está vendo até a presidência da sessão, damos a mesma por encerrado.